Equações, funções e inequações modulares. Nós vamos estar diante aqui da função modular, né? O famoso módulo. O que vem a ser o módulo? O módulo é aquele valor absoluto, né? É aquele valor que torna tudo absoluto, ou seja, são duas barrinhas, né? O módulo em matemática são duas barrinhas. Essas duas barrinhas, elas vão tornar tudo que está dentro positivo. Então aqui, o módulo de x, ele vai ser igual a x. Né? Ele vai tornar o x positivo. Se esse x for negativo, módulo de menos x, ele vai transformá-lo em positivo, ou seja, esse módulo ele vai trazer um menos para o meu menos x, e ele vai acabar ficando positivo da mesma forma. Então é isso que vai acontecer. O módulo de um número é o número positivo, caso ele seja positivo. O módulo do número vai ser um menos esse número, se esse número for negativo. E no final ele vai acabar ficando positivo do mesmo jeito. Então o módulo é isso. O módulo ele vai transformar qualquer valor num valor positivo, em valor chamado na matemática de valor absoluto. Então olha aí, digamos que eu tenho aqui módulo de 5. O resultado disso é 5. O resultado será 5 porque 5 é o quê? 5 é positivo. Então é o próprio 5. Agora se eu fizer módulo de menos 7, qual é o resultado disso? O resultado disso é menos 7. Porque o menos 7 é negativo, eu preciso colocar esse menos na frente. E o resultado vai acabar sendo 7 positivo. Então isso que é o módulo. O módulo vai transformar qualquer valor positivo. E assim eu posso ter funções chamadas funções modulares. Olha aí, ó, f de x igual a x menos 1. Isso aqui é uma função modular, porque a tua função está dentro do módulo, a tua variável x está dentro do módulo. Então ela significa o quê? Que toda imagem, a imagem é o f de y, certo? Toda imagem resultante desse x domínio aqui, toda imagem será positiva, toda imagem será uma imagem absoluta, uma imagem positiva. Então nós vamos estar vendo aí como isso vai se comportar dentro dos gráficos. Então pode ser que eu tenha uma função modular, e dentro dessa função modular, eu tenha uma função do primeiro grau. Então, nós vamos aplicar os conceitos de função do primeiro grau. Pode ser que dentro da minha função modular, f de x, eu tenha uma função do segundo grau. Né? Aí eu vou aplicar meus conceitos de função do segundo grau. Mas sempre observando as peculiaridades, as particularidades do módulo. Então, vamos pegar aqui logo um exemplo de cara. Eu vou trabalhar nessa aula com exemplos, tá? Eu vou fazer apenas algumas questões da lista, eu vou deixar a maioria para vocês. Eu vou estar trabalhando aqui com exemplos para nós cercarmos de todas as formas possíveis esse estudo das funções modulares. Vamos lá, vou pegar aqui uma questãozinha aqui. Função modular. Construa o gráfico da função real definida por. O enunciado é esse. Construa o gráfico da função real definida por. E é justamente o exemplo que eu coloquei ali, olha a coincidência. f de x é módulo de x menos 1. Está aí, módulo de x menos 1. Essa é minha função, certo? Aí tem um detalhe que é o seguinte. Essa tua função, ela pode ser que o valor que tem aqui dentro, esse valor x menos 1, a gente não sabe se esse valor é um valor positivo ou negativo, certo? Ele pode ser positivo, assim como ele também pode ser negativo. Se ele for positivo, nós vamos pegar ele do jeito que ele está aí. Nós vamos chamar de uma função f de x é x menos 1. Agora, se for negativo, nós vamos chamar de uma outra função, f de x menos x menos 1. Nós temos que colocar um menos na frente. Lembra daqui do conceito de módulo? Pois é. E nós vamos obter a função, então. Vou colocar uma igualdade aqui. Pronto. Nós vamos ter a função, então, f de x menos x mais 1. Então, a gente está diante de duas funções diferentes. A função x menos 1 e a função menos x mais 1. Agora, olha o detalhe aqui, pessoal. A função, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, certo? E é isso que vai determinar o sinal que nós estamos usando ali. Então,
Então vamos raciocinar aqui, ó. Vamos apagar a parte de baixo. Quando é que a tua função vai ser x menos 1? Vai ser quando o teu x menos 1, que é tudo aquilo que está dentro do módulo, quando esse x menos 1 for positivo, ou seja, quando ele for maior ou igual a 0 aqui. Vamos pegar maior ou igual a 0. X menos 1, quando ela for positiva. Positiva a gente pode falar apenas do... Vamos pegar aqui então. Vamos pegar só com o sinal de maior, que é a parte positiva, não vai levar em consideração 0. Então, ó, ela vai ser positiva quando x menos 1 for maior que 0. Passa o menos 1 para o segundo membro, olha o que acontece. X maior que 1. Então, quando o teu x for maior que 1, a tua função é f de x, x menos 1. Beleza? Agora, quando é que a tua função ela vai precisar do menos aqui na frente? Quando é que a tua função vai ser menos x menos 1? Né? Vai ser quando for aquele resultado lá de dentro for negativo. Então, quando esse x menos 1 for menor que 0, a tua função é x menor que 1. Então, aí que está o detalhe da questão. Quando o x for maior que 1, tu vai utilizar essa fórmula aqui. Tudo positivo. Quando for menor que 1, tu vai usar essa fórmula aqui, que é tudo trocando o sinal, por causa desse menos aqui na frente. Aí eu tenho duas funções, né? Só que eu já tenho esse 1 como sendo a minha raiz. Então eu já monto o gráfico. O 1 já é a raiz, é o valor que torna a função zero, função nula. Então olha como é que vai ficar o gráfico. Y, x. Vou marcar o 1, que é a raiz das minhas funções. Sempre a raiz será a mesma, tá? Olha aí, 1. A primeira função, ela é uma função do primeiro grau. E é uma função crescente. O a é positivo. Então, a partir daqui, eu vou montar a minha reta assim, ó, crescente. Beleza? À medida que o x aumenta, o y também aumenta. E a tua segunda função, ela vai ser uma função negativa. Por quê? Porque se eu for fazer a operação de sinais aqui, ó, é menos x mais 1. Ou seja, o a é negativo. Se o a é negativo, ela vai ser decrescente. Então, tocando nesse 1, ela vai ir para baixo aqui, ó. Beleza? Só que o detalhe da questão é o seguinte. As duas funções funcionam como uma só. As duas funções funcionam como uma só. As duas decorrem do módulo. As duas funções decorrem do módulo. E se tudo está dentro do módulo, toda a tua função está dentro do módulo. Então significa que todo o teu resultado, toda a tua imagem obtida terá que ser positiva. Terá que ter valor absoluto. Então, ó, nada mais justo do que eu apagar tudo aquilo que ficar embaixo no eixo do y. Por quê? Porque não existe imagem negativa. Aqui a gente está trabalhando com uma função totalmente dentro do módulo. Se é uma função modular, tudo está dentro do módulo, então a gente apaga no gráfico aquela parte negativa. Então aqui o que está riscado, o que está pontilhado no caso, será a parte que eu vou apagar. E o meu gráfico vai ficar só esse Vzinho aqui, né? Tocando no 1, indo para cima, é a minha função modular. Perceba o quê? Que toda a tua imagem está na parte positiva do x, por isso que vai se chamar de função modular. Deu para entender esse primeiro exemplo aqui, pessoal? Tranquilinho, tranquilinho? Vamos para outro exemplo para a gente entender melhor como é que funciona aí o gráfico da equação, da função modular. Já encontramos o gráfico. 2x ao quadrado menos 8. Esse é outro exemplo aqui. Exemplo 2. Fala o seguinte, construa o gráfico da função real definida por f de x igual a 2x ao quadrado menos 8. 2x ao quadrado menos 8. Tá aí. Agora nós estamos diante de uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau. Vamos analisar aqui de novo, pessoal. A minha função, ela pode ser f de x, 2x ao quadrado menos 8,
se aquilo que está lá dentro for maior que zero. Ou seja, se 2x ao quadrado menos 8 for maior que zero. Ou a tua função pode ser f de x igual menos 2x ao quadrado menos 8. Coloco o menos na frente. Se o quê, pessoal? Se aquilo que está lá dentro, se o 2x ao quadrado menos 8 for menor que zero. For menor que zero. Beleza? Tranquilo. Eu posso descobrir a raiz dessa equação aí, para eu colocar direto aqui, maior que zero, menor que zero. Não tem problema nenhum. Vamos descobrir aqui a raiz, pessoal. Vamos lá. 2x ao quadrado menos 8, vamos igualar a zero para descobrir a raiz. É uma equação incompleta de b. Então eu posso resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Passo o 8 para o segundo membro, ele fica positivo. Passo o 2 que está multiplicando x ao quadrado, passo dividindo. 8 dividido por 2 vai dar 4. 8 dividido por 2, 4. Esse x ao quadrado, o quadrado vai passar para outro membro em forma de mais ou menos raiz de 4. Lembra disso? Toda vez que eu passar o quadrado em forma de raiz, eu passo mais ou menos junto. Então eu encontrei x1 igual a 2, x2 igual a menos 2, x1 igual a 2, x2 igual a menos 2. Beleza. Já encontrei as duas raízes. Por que eu encontrei duas raízes? Porque é do segundo grau. Aqui que está o detalhe da questão, pessoal. Se a tua função for maior que zero, olha o que vai acontecer. Eu vou apagar essa parte que eu coloquei aqui embaixo. Vou apagar. Eu encontrei as raízes, não encontrei 2 e menos 2? Vou direto para o gráfico. Vamos lá, direto para o gráfico. Y, x. O y é a mesma coisa que f de x. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Essa função, se eu multiplicar tudo pelo menos que está na frente, ela fica menos 2x ao quadrado mais 8. São duas funções diferentes, mas que representam a mesma função modular, certo? Olha aqui, vou marcar o menos 2, vou marcar o menos 2 e vou marcar o 2. Marco 2, marco menos 2. A tua primeira função, ela tem o a positivo. Lembra do que eu falei da função do segundo grau? Quando o a é positivo, com cavidade voltada para cima. Lembra das duas carinhas que eu coloquei lá? Se o a for positivo, com cavidade voltada para cima. Se o a for negativo, com cavidade voltada para baixo. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. A primeira função, o a que vale 2, ele é positivo. Então a concavidade dela é voltada para cima. Então ali, ó, voltada para cima, passando pelas duas raízes. Está aí o gráfico da primeira equação. O gráfico da segunda também vai passar pelo 2 e menos 2, só que o a é negativo, o a vale menos 2. Então a concavidade dela é voltada para baixo, passando pelo 2, pelo menos 2, voltada para baixo. De novo, toda a tua função está dentro do módulo. Toda a tua função está dentro do módulo. O que vai acontecer aqui? Se toda a tua função está dentro do módulo, eu vou apagar as partes de baixo. Isso aqui não vai me interessar. Então eu apago isso aqui e fico só com esse desenho de cima, que parece aí, parece o Batman, né? Ficou um negócio meio parecendo um W meio morcego aí. Mas esse é o desenho, pessoal. Essa é uma função modular do segundo grau. Ficou com esse desenho aí. O que interessa é a parte de cima. O que interessa é a parte positiva, é a parte em módulo. Beleza, fizemos uma modular do primeiro grau, uma modular do segundo grau. Tá fácil, né, pessoal? Tá muito simples, tá muito simples. Só é marcar as raízes, desenhar o gráfico e apagar a parte de baixo, que é a parte que não interessa. Vamos fazer outro exemplo. Essa aqui é interessante. O exemplo aqui vai ser o número 3, né? Exemplo número 3. Exemplo número 3. F de x é módulo de x mais 1. F de x é módulo de x mais 1. Beleza. Percebam aqui o detalhe é o seguinte, nem tudo está dentro do módulo. Beleza? Aqui que está o detalhe da questão, nem tudo está dentro do módulo. Então nós vamos fazer aquilo que está dentro do módulo e no final nós vamos utilizar esse mais 1. Então, por enquanto, vocês esqueçam isso aqui, ó. Esquece esse mais 1, resolve só o módulo de x.
Vamos lá, como é que a gente fez agora? A primeira função, ela é f de x é igual a x. A segunda função, f de x é igual a menos x. Né? A minha primeira função é tudo positivo, a tua segunda função é tudo negativo. Beleza. Qual vai ser a raiz dessa equação aí? Para nós fazermos a raiz, basta eu igualar a zero. Então pega esse x, esses menos x, e iguala a zero aí. Né? Se x for igual a zero, essa é a minha raiz. Menos x sendo igual a zero, x igual a zero. Multiplica por menos 1, vou obter a mesma raiz sempre. Beleza. Encontrei as raízes aqui da primeira função e da segunda função. Vou montar agora o gráfico. X, y e x. Monto o gráfico. Né? A raiz agora é zero, então vou marcar aqui a raiz zero. Como é do primeiro grau, será reta. Do primeiro grau, as funções serão retas, beleza? Serão retas. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Módulo de x, o que eu faço? A primeira função, o a dela é positivo. Se o a é positivo, ela vai ser crescente, faz ela crescente. À medida que o x vai aumentando, o y vai aumentando. A segunda, ela tem o x negativo, o a é negativo, então ela é decrescente. Beleza. Aí, né, como o x está dentro do módulo, a gente sabe que a gente apaga a parte de baixo. Apaga a parte de baixo. Mas é só isso que temos que fazer nessa questão? Não, senão estaria muito simples, né? A gente já fez isso aqui anteriormente. Esse mais 1, ele vai indicar que a tua função, o teu gráfico, ele vai subir 1 no eixo do y. Né? Se tivesse menos 1, ele iria descer uma posição no eixo do y. Então esse número que esteja somando ou subtraindo aqui, fora, ele vai fazer com que o teu gráfico ou suba ou desça dentro do eixo do y. Então olha aí, onde é que ele está aqui no eixo do y? Está bem no zero. Então vamos fazer ele subir uma posição. Vamos colocar um bem aqui em cima para ficar bem visível. Então essa tua função ela vai ter que subir na mesma disposição que ela está, fazendo o mesmo desenho. Ela vai subir uma posição acima. Né? Então ela sobe aí para o 1, falar que nem o caboclo. Sobe para cima, né? Então ela vai subir uma posição aí dentro do eixo do y. Aí eu apago essa função como ela seria. E agora sim eu tenho uma função f de x sendo módulo de x mais 1. Ela já era módulo de x. Só que para representar o mais 1, eu tenho que fazer essa função subir uma posição dentro do eixo y. Beleza, pessoal? Aí que está o detalhe da questão. Se você fizer isso no dia da sua prova, é muito fácil visualizar qual é o gráfico que está correto. Tem algumas questões aí que você vai poder fazer dentro da sua lista. Tranquilo, pessoal? Tranquilinho, não é não? Dá para a gente fazer outro exemplo nesses moldes aí? Dá, né? Vamos fazer aqui mais uma. Só que do segundo grau. Exemplo 4. Exemplo 4. Exemplo 4 fala o seguinte. F de x igual módulo de x ao quadrado menos 2x menos 1. Olha aí, ainda agora eu tinha mais 1, agora eu tenho menos 1. Então é isso que eu vou fazer, tá? É a mesma coisa, é a mesma coisa diferente, né, pessoal? É o famoso mesma coisa diferente. Olha aí, ó, menos 1 está aqui, agora representado por menos 1. Ainda agora era mais 1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. A minha função ela pode ser x ao quadrado, opa, esqueci do f de x. Ela pode ser f de x, é x ao quadrado menos 2x, se for tudo positivo. E essa tua função, ela também pode ser o quê? F de x é igual, troca o sinal de tudo, menos x ao quadrado mais 2x, se for tudo negativo. Beleza. Vou encontrar a raiz. Qual é a raiz que eu tenho aí? Eu vou ter duas raízes nesse caso. Essa equação é uma equação chamada incompleta de C. Olha como é que eu vou fazer para encontrar as raízes dela aqui, ó. X ao quadrado menos 2x igual a zero. Eu posso colocar o x que está se repetindo, posso colocar ele em evidência. X, qual é o valor que multiplica o x no primeiro aqui? X. Qual é o valor que multiplica o x aqui nesse segundo elemento? É o menos 2. Então coloca aqui, ó, x, abre parênteses, x menos 2, igual a zero. A primeira raiz será o próprio zero. Né? Porque se eu tenho uma multiplicação de x por um parênteses, onde o resultado dá zero, significa que um dos dois tem que ser zero.
né? Se eu tenho uma multiplicação e o resultado é zero, um dos dois fatores tem que ser igual a zero. Então, x igual a zero vai ser a nossa primeira raiz. E a segunda raiz, o parêntese, eu vou igualar com esse zero aqui, ó. X menos 2 igual a zero. X menos 2 igual a zero, passo 2 para o segundo membro, x igual a 2, está morta aqui a questão. X igual a 1 e x2 igual a 2. Encontrei as duas raízes, pessoal. Beleza, era o que eu estava fazendo anteriormente. Encontro as duas raízes para que eu faça o meu gráfico. Encontro as duas raízes para que eu faça aqui o meu gráfico. Y e x. Y e x. A minha primeira função, ela tem o a positivo, né? Vai passar aqui pelas duas raízes. As raízes agora são 0 e 2. Raízes 0 e 2. A minha primeira função, como ela é positiva, concavidade aqui, ó, voltada para cima. Se o a é positivo, concavidade voltada para cima. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima. A minha segunda função, ela tem o a negativo. Se o a dela é negativo, concavidade voltada para baixo. Pessoal, não sei se eu tinha explicado já como é que eu resolvo aqui essa equação do segundo grau incompleta de C. Não sei se é a primeira vez que eu estou fazendo isso nesse curso, mas ficou bem explicado e espero que sim. Qualquer coisa vocês entrem em contato que eu dou uma explicada aí para vocês. Beleza? X ao quadrado menos 2x, coloquei em evidência, encontrei as duas raízes. Beleza. Boto essas duas raízes aqui no gráfico. A minha primeira função, o a é positivo, concavidade voltada para cima. Segunda função, o a é negativo, concavidade voltada para baixo. Essa minha função, ela está dentro do módulo. Se ela está dentro do módulo, eu vou apagar essa parte de baixo, né? Como eu estava fazendo nas questões anteriores. Beleza, apaguei a parte de baixo. Só que agora, além de apagar a parte de baixo, eu preciso transportar a minha função uma posição para baixo. Ego, mas eu já apaguei a parte de baixo? Apagou. Mas só que agora não importa a parte de baixo. Por quê? Opa, caiu o pincel aqui. Por que não importa a parte de baixo agora? Porque esse menos 1 está fora do módulo. Então ele manda agora, né? Eu já fiz tudo que estava aqui dentro do módulo, apaguei a parte de baixo. Só que esse menos 1 está fora do módulo. Ele vai fazer a tua função descer uma posição. Então, ó, a tua posição aqui está bem em cima do zero, né, as raízes? Vou botar uma posição aqui, ó, no 1, negativo. Então, a tua função que estava lá em cima, ela passa uma posição para baixo. O mesmo desenho, na mesma disposição. Só que uma posição abaixo. Aí eu apago aquela antiga, né? Fico só com a nova. Agora sim está representada a função módulo de x ao quadrado menos 2x. Fecho o módulo, né? Menos 1 aqui fora. Então, apago essa parte aqui agora. Fica muito bonito, né, pessoal? Ó, ficou bem interessante aí o nosso gráfico. Beleza? Essa é a função modular. Isso aqui que eu representei é a função modular. Eu tenho funções modulares do primeiro grau, funções modulares do segundo grau. Aí dentro de modulares eu posso encontrar também equações, inequações. Então nós podemos aí tirar direto da nossa lista aí as equações e inequações. Certinho? Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo aqui para passar para vocês. Antes de nós irmos para a nossa lista. Antes de nós irmos para a nossa lista. Tem um aqui interessante. Vamos lá. Tem um aqui bem interessante. Vou apagar ali a primeira parte do quadro. Exemplo 3, exemplo 4, exemplo 5 aqui, para fechar essa parte de funções e a gente partir para a nossa lista. O exemplo aqui chamado de exemplo 5, ele traz a seguinte função. A função é f de x igual x ao quadrado, né, menos 4, módulo de x mais 3. Módulo de x mais 3. Então é isso aí, né? Como é que nós vamos montar esse gráfico? Está um pouquinho diferente. O módulo está em apenas 1 do x. Quando isso acontecer, não
se preocupem, né? Não criemos pânico. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. X, f de x. A primeira, a gente faz sem trocar o sinal do x. A segunda, nós já trocamos o sinal do x, somente daquilo que está no módulo. Lembra ainda agora a gente estava trocando somente o sinal daquilo que estava no módulo. Então, vou trocar x ao quadrado mais 4x mais 3. Será que vai mudar alguma coisa? Pode ser. Vamos fazer as raízes aqui. Vamos fazer raízes. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 16 menos 12, o delta vai dar 4. Beleza. X é igual a menos b, que vai dar 4 positivo, menos com menos daqui, 4 positivo. Menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 4, vou colocar direto 2. Raiz de delta sobre 2 vezes a sobre 2 aqui. 4 mais 2, 6. 6 por 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 por 2, 1. Agora, as raízes serão as mesmas, tanto para a função de cima quanto para de baixo? Não. Por que as raízes não serão a mesma? Porque aqui eu tenho um sinal diferente. Ó. Eu tenho apenas um dos sinais diferentes, eu não tenho todos os sinais como eu tinha anteriormente. Então esse é o único caso, quando o módulo aparecer em apenas um dos x, e não em todos, onde a minha função vai ter um sinal diferente aí. E por causa disso, né? Por causa disso nós teremos as raízes diferentes. Então eu vou fazer o cálculo aqui para as raízes do de baixo. Né? O cálculo do delta eu acho que vai dar o mesmo, porque é 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Isso aqui é para a função de baixo agora. Delta é 16 menos 12, deu 4 também, beleza. Só que o x vai ser agora menos da fórmula, com 4 daqui dá menos 4. Menos 4 mais ou menos o quê? Menos 4 mais ou menos raiz de 4, que é 2, sobre 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 por 2 dá menos 1 a primeira raiz. E a segunda raiz, menos 4 menos 2 dá menos 6. Menos 6 por 2 dá menos 3. Olha aí, ó, mudou os sinais, né? Mudaram os sinais, então as raízes serão diferentes. Só que nesse caso, eu não preciso apagar a parte de baixo do gráfico. Por que eu não preciso apagar a parte de baixo do gráfico? Porque a minha função ela não está toda dentro. Né? A minha função ela não está toda dentro do meu módulo. Tem uma pequena modular bem aqui só no x, que vai servir só para eu transformar em duas funções diferentes e encontrar as raízes. Mas olha o que vai acontecer bem aqui. Ó. Vou marcar a primeira, que é 1 e 3. 1 e 3. Vou marcar a segunda, que é menos 1 e menos 3. Como é que vai ficar o meu primeiro gráfico? Olha o meu primeiro gráfico. As duas têm A positivo, então as duas com cavidades voltadas para cima. Então, ó, a primeira vai ficar assim, ó. E a segunda vai ficar aqui, ó. Opa. A segunda vai ficar bem aqui. Errei de novo. Vou começar pelo outro lado agora. Também está errado. Ficou mais bonitinho agora. Se encontrando bem aqui. Então tá aí, as duas. Só que aqui eu tenho um conflito. Eu não posso ter dois pontos passando, duas retas passando pelo mesmo ponto do x. Então eu vou ter que apagar alguma coisa aí. O que eu vou apagar? Vamos ver aqui o seguinte. Qual é a função que prevalece? Essa função aqui, ela vai prevalecer quando o quê? Quando esse x que está aqui dentro for positivo, quando for maior que zero. Então, ó, aqui é o marco zero, né? Aqui no meio do eixo y é o marco zero. Então, tudo aquilo que for maior que esse zero, tudo aquilo que for para a direita desse zero, então quando o x for maior que zero, prevalece essa função, que é esse gráfico aqui. Então eu vou apagar o da outra aqui, ó. Porque é essa função que prevalece a partir daqui do marco zero. Agora, quando o teu x for negativo, que é a nossa segunda função, o que vai prevalecer é aqui, ó, para a esquerda. Quando o x for negativo, prevalece a segunda função. Então eu apago esse pedaço aqui da primeira.
Pronto. Aí ficou o meu desenho, ficou tipo um Wzinho aqui, né? Os dois se encontrando nesse ponto. Que ponto é esse, pessoal? Ele é justamente o 3, né? Que é o C. É o ponto que corta o eixo Y. Então percebam que aí nesse assunto de funções, tudo está interligado. Função afim, função quadrática, equação, inequação, tudo está interligado. Beleza, pessoal? Deu para entender como é que eu montei esse gráfico? Então é assim que funciona a função modular. A gente já pode cair matando aí nas questões de equação que tem na sua lista. Aí o que você vai fazer? Você vai tentar fazer as questões que tem aí na sua apostila. Todas sobre função modular, muito simples, dá para você matar aí a questão 1, questão 2, questão 3, 4, 5. Todas as questões você pode fazer aí até a questão de número 12, não, número 8. A número 8 já traz para a gente equações. Então vamos começar aí na questão número 8, o assunto de equações modulares. Beleza? Beleza. Vou apagar aqui a nosso quadro para nós darmos prosseguimento ao nosso assunto. Como é que vai funcionar aí as equações modulares? Vamos direto na questão, que aí é mais fácil de entender. 8, questão número 8 da apostila, traz a seguinte: resolva a equação módulo de x menos 1 igual a 2. Módulo de x menos 1 igual a 2. Você vai ver como é simples resolver essa equação modular. Olha aí, ó. Tudo está dentro do módulo, certo? Beleza. Nós estamos diante aqui, ó, do primeiro membro sendo um módulo. Esse primeiro membro é um módulo. Esse segundo membro não tem módulo. Ele é apenas um valor, né? Um coeficiente, vamos dizer assim. Ele é apenas uma constante. Constante é melhor. Ele é apenas uma constante. Beleza. Quando isso acontecer, olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar em duas equações. Na primeira equação, eu vou dizer que x menos 1 é igual a 2. Na segunda equação, eu vou dizer que x menos 1 é igual a menos 2. Olha o detalhe aqui, ó. Esse 2 aqui está positivo, esse 2 aqui está negativo, que é justamente esse número que está bem aqui. Eu vou igualá-lo uma hora a 2, outra hora a menos 2. Eu não mudo agora, eu não mudo aquilo que está dentro do módulo, permanece. Aquilo que está dentro do módulo permanece. Então, olha aí, x menos 1 igual a 2, eu vou resolver isso. Passo o menos 1 para o outro lado, ele vai ficar positivo, 2 mais 1. X igual a 3. Acabou. Na segunda aqui, ó, x menos 1 igual a menos 2. Passo o menos 1 para o segundo membro, ele vai ficar positivo. Menos 2 mais 1, menos 1. Acabou. Pronto. Duas raízes. Por quê? Vamos substituir esses números aqui para ver se dá certo. Ó. 3 menos 1 é quanto, pessoal? 3 menos 1 é 2. Módulo de 2 é 2. Beleza, está correto. Pega esse menos 1 agora. Ó. Menos 1 dá quanto? Menos 2. Quanto é módulo de menos 2? Módulo de menos 2 fica positivo, dá 2. Então as duas respostas estão corretas. Questão número 8, marca aí o conjunto solução. Né? Se eu for representar por um conjunto solução, o conjunto solução é 3, menos 1 e 3, na ordem crescente aí dos valores reais. Menos 1 e 3. Fácil? Muito fácil, muito fácil. A número 8, a número 9 eu vou deixar para vocês e eu vou fazer agora a de número 10. Questão agora de número 10. Módulo de 2x mais 3 igual módulo de 4x menos 5. Módulo de 2x mais 3 igual módulo de 4x menos 5. Vou dar um segundinho aí para vocês copiarem enquanto eu dou uma olhada na próxima questão aqui.
Beleza? Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho apenas uma igualdade, né? Eu tenho uma igualdade aí de dois módulos. Está tudo dentro do módulo de um lado, tudo dentro do módulo do outro. Aqui eu tenho uma igualdade de módulos. Aqui eu tenho outro módulo nesse segundo membro. Quando isso acontecer, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou trocar o sinal só de um dos lados. Ó. Aqui eu vou ter 2x mais 3 igual 4x menos 5, sem trocar o sinal de nada. Na segunda parte, eu vou fazer trocando o sinal apenas do segundo membro. Então, troco o sinal de tudo que tem lá no outro membro. Menos 4x menos 5. Troco o sinal de tudo que tem lá. Beleza? Vou resolver essa primeira parte aqui. Ó. Passo tudo que tem x para o primeiro membro, vai ficar 2x menos 4x. Passo os números para o segundo membro. Menos 5, menos 3. 2x menos 4x dá menos 2x. Menos 5 menos 3 dá menos 8. X é igual a menos 8 dividido por menos 2. X é igual a 4. Lá na outra. 2x mais 3 igual. Troca o sinal de tudo. Menos 4x mais 5. Passo menos 4 para o primeiro membro, vai ficar 2x mais 4x. Passo 3 para o outro membro, vai ficar 5 menos 3. 2x mais 4x é 6x. E 5 menos 3 é 2. X é igual a 2 dividido por 6. Posso simplificar por 2. Simplificando por 2, 1/3. 1/3. Então a resposta aí, 1/3 e 4. Conjunto solução, 1/3 e 4. Muito fácil, né, pessoal? Então, olha aí. Sempre que tiver um módulo igualado a outro, eu troco o sinal apenas de um deles. Então, ó, na primeira parte eu faço tudo com o sinal do jeito que está. Na segunda parte eu troco o sinal do segundo membro apenas, tá? Bem parecido com o primeiro caso. Só que aí eu tenho dois módulos. Cadê minha listinha? Onde eu deixei a lista? Tá aqui. Então fizemos aí a questão número 8, questão número 10. 1/3 e 4. Questão número 11. Vamos ver se dá para a gente fazer a questão número 11. Dá. Será que eu faço ou deixo para vocês a 11? É bem simples, vou deixar para vocês. Vou fazer aqui uma diferente. Vou fazer a questão de número 12. Vamos lá? Questão de número 12. Vou resolver. Cadê o apagador? Questão de número 12. Beleza. Olha aí. Questão número 12 fala o seguinte, pessoal. O número de soluções da equação módulo de x menos 1 igual a 1. Olha aí, um módulo dentro do módulo. Um módulo dentro do módulo. Vamos nos concentrar nesse módulo de fora. Desse primeiro membro eu tenho um módulo. Nesse segundo membro eu tenho uma constante. O que eu faço quando isso acontece, pessoal? Eu apenas tiro do módulo e vou fazer tudo igual a 1 na primeira parte. Na segunda parte, eu tiro do módulo e faço tudo igual a menos 1, trocando o sinal daquilo que está fora. Beleza. Isso aí a gente já tinha feito. Só que agora tem outro módulo. Né? Vamos isolar esse módulo. Módulo de x é igual a 1 mais 1. Módulo de x é igual a 2. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó. Módulo de x é igual a menos 1 mais 1. Módulo de x é igual a 0. Se eu for resolver essa primeira aqui, ó, eu tenho duas chances. Uma, x igual a 2, e a outra trocando o sinal do segundo membro, x igual a menos 2. Aqui não. Aqui eu só tenho x igual a 0. Por quê? Porque não existe menos 0, né, pessoal? O 0 é neutro com relação ao sinal. Então, x igual a 2, x igual a menos 2 e x igual a 0. Marca aí na número 12.
É de alternativa? Não, né? É. 12, letra D. Número de soluções serão 3 soluções. Então, a número 12, letra D. A número 10 eu não marquei, né, pessoal? A número 10 era de... Não, a número 10 não era de alternativa. Tá certinho. Então, deu para entender a equação, pessoal? A equação é bem simples, vocês conseguem fazer as outras aí. Agora, nós podemos fazer algumas de inequação. Inequação vai ser um pouquinho diferente. Eu vou estar passando um esqueminha aí de inequação para vocês. Beleza? Quanto tempo nós temos aí, produtor? Deu 40 agora? Beleza. Essa vai dar 1 hora só, acho. O assunto é mais simples. Lá no primeiro. Vamos pegar aqui um esqueminha para inequação agora. Essa lista aí de modular está bem recheada para vocês. Não sei porquê, mas como é do IFAM, né? Mesmo sendo outra banca que está fazendo, é um assunto que eu aposto que vai cair na sua prova aí, é modular. Um dos assuntos que eu tenho certeza que vai cair. Né? O primeiro é a equação do segundo grau, e o outro, que eu já ensinei aqui, é modular. Aí mais futuramente eu vou estar passando uma listinha aí com os assuntos principais aí que você pode estar estudando dentro dos editais, beleza? Não só para esse concurso, mas para todos os outros que está servindo aí essas nossas aulas, beleza? Questão de número... Ah não, é inequação, né? Vou passar um esqueminha aqui de inequação para vocês. Deixa eu ver o primeiro exemplo aqui. Módulo de 2x menos 3. Escreva aí. Isso aqui é outro exemplo, tá, pessoal? Exemplo aqui vai ser de inequação. Inequação. Isso não está na lista de vocês. Inequação modular. Inequação modular. Primeiro exemplo que eu tenho aí de inequação vai ser módulo de 2x menos 3 menor que 5. O segundo exemplo que eu tenho é módulo de 3x menos 5 vou colocar aqui A e B. Módulo de 3x menos 5 maior ou igual a 2. Vamos fazer o primeiro aqui. Quando aparece menor, pessoal, o que nós vamos fazer aí quando aparece menor, né? Nós vamos fazer o seguinte, sempre que aparecer menor, nós vamos pegar aqui o menos 5, né? Ele com sinal trocado, ele com sinal normal e colocar aqui. Nós vamos colocar esse símbolo de menor em 2 posições aqui, ó. Todas as posições serão apontadas para a esquerda. Então, o menor apontando para a esquerda. Do lado esquerdo eu coloco menos 5, do lado direito eu coloco 5. E aqui no meio eu vou colocar esse 2x menos 3, sem o módulo. Né? Porque eu tirando o módulo eu já transformei nessa expressão aqui. Agora que vem a parte legal, nós vamos ter que resolver. Só que aqui, ó, a maioria dos professores faz o seguinte, pega isso aqui, resolve primeiro, né? Pega essa primeira parte, resolve, depois pega essa segunda parte, resolve separado. Não, nós vamos resolver tudo junto aqui para dar o resultado. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. O meu objetivo é deixar o x sozinho aqui no meio. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu não tenho 2x subtraindo 3, então eu vou somar toda a expressão com 3.
para eliminar esse 3 daqui do meio. Só que para acontecer isso, eu tenho que somar tanto com esse menos 5, quanto com o do meio, quanto com 5. Então, ó, menos 5 mais 3 vai dar o quanto? Menos 2. Repete o sinal. Quando eu somar menos 3 mais 3, vai cancelar. Sobra só 2x. Beleza. Menor, de novo. 5 mais 3, 8. Pronto. Já cancelei o 3. Falta eu cancelar esse 2 aqui. Como esse 2 está multiplicando x, agora eu vou dividir toda a equação por 2. Porque dividindo toda a equação por 2, olha o que vai acontecer. Menos 2 dividido por 2, menos 1, menor que 2x dividido por 2. Quanto é que dá, pessoal? Dá x. Opa, era o que eu queria. Deixar apenas o x aqui no meio. Menor que 8 dividido por 2, 4. Por que eu fiz dessa forma, pessoal? Porque agora aqui a minha solução, ó, ela já está montada. Eu não preciso fazer mais nada. É colocar aqui, ó, x pertence aos reais, tal que, e repete. Perceba que eu não tive trabalho nenhum. Né? Eu não tive que pegar um resultado aqui, outro resultado lá, juntar para chegar nisso. Não, já caiu aqui montado para a gente o nosso resultado. Beleza? É justamente o que eu preciso fazer aí. Dúvida, pessoal? Então, quando aparecer menor que 5 aqui no módulo, repete sem o módulo no meio. O primeiro menos 5, o segundo 5, 2 sinais de inequação apontando para a esquerda, que é a mesma direção aqui do menor. Tranquilinho, tranquilinho. Agora, quando aparecer maior, a situação já vai ser outra. Quando aparecer maior, deixa eu ver se eu copiei certo aqui. 3x menos 5 maior ou igual a 1. 3x menos 5 maior ou igual a 1. Certinho, certinho. Né? Eu vou transformar em duas. Maior ou igual a 2. Peraí. 3x menos 5 maior ou igual a 1. É maior ou igual a 1. Coloquei maior ou igual a 2. Beleza. A primeira solução que eu tenho é o seguinte. Né? Qual é o esqueminha que eu tenho para dar para vocês? Se o módulo de x é maior ou igual a y, eu vou transformar em duas partes. A primeira parte, o x é maior ou igual a y, sem trocar o sinal de nada, só tirando o módulo. E a segunda parte é x menor ou igual, troca a posição, né, troca a direção do sinal de inequação, joga ele para a esquerda. Ele vai ficar x menor ou igual e troca o sinal do y. Então está aqui o esqueminha que eu tinha para dar para vocês. Né? Esse é o esqueminha para quando for maior ou igual. Qual é o esqueminha para quando for menor ou igual? Ó, módulo de x menor que y. Olha o que acontece. X menor que menos y, menor que y. Esse é o esqueminha para quando for menor ou menor ou igual. Né? Quando tiver maior, faz daquele jeito. Quando tiver menor, faz desse jeito. Então, o que significa isso aqui? Ó? Eu vou transformar na primeira. 3x menos 5 maior ou igual a 1, sem trocar o sinal de nada. Já a segunda parte, olha o que eu vou fazer. 3x menos 5 menor ou igual, troca o sinal do 1, menos 1. Inverte o sinal da desigualdade e troca o sinal daquele elemento do segundo membro. Olha o que acontece aqui, pessoal. 3x passa o 5 para o outro lado, ele vai passar positivo, 1 mais 5. 3x maior ou igual a 6. Passo 3 dividindo, x é igual a 6 dividido por 3, 2. Beleza. 3x menos 5, passo 5 para o segundo membro. 3x menor ou igual a menos 1 mais 5. 3x menor ou igual a 4. X menor ou igual a 4 sobre 3. Está aí os dois resultados que eu obtive. Qual é a solução então, pessoal? Solução, x pertence aos reais, tal que as duas respostas. X maior ou igual a 2 ou x menor ou igual a 4 sobre 3. Dá para a gente colocar na forma inversa também, tá? Dá no mesmo. Beleza, pessoal? Assim a gente termina essa parte de inequação. Mas a gente pode fazer algum exemplo aí da sua lista ainda, tá? Sem tempo para tomar água. Vamos logo para a segunda parte aqui. Aliás, para a próxima questão, dá para nós resolvermos. Já foi a primeira folha. Estou meio elétrico hoje. Acho que foi o café que eu tomei no intervalo.
dá para nós fazermos aqui a questão de número... Vamos fazer a questão 18 aí, pessoal, para encerrar nossa aula. Vou fazer a questão número 18 para vocês. Questão de número 18, para você ficar fera em inequação, fera em modular. Vamos apagar aqui a questão de número 10. Questão de número 10, a gente pode estar apagando aí. Vamos fazer a questão 18. Todo o resto da lista, pessoal, vou deixar para vocês. Qualquer dúvida já sabe, né? Vamos estudar. Vocês têm que estudar bastante. A matemática aí está bem extensa e sempre que o edital sai é em cima da hora, né? Muito pouco tempo para estudar o conteúdo aí que no ensino médio leva 3 anos. Nós temos que ver às vezes aí em 2 meses. Então, vamos cair matando aí nas questões, pessoal. Vamos estudar. A soma dos números naturais que não pertencem ao conjunto solução é igual a... Então, primeiro a gente vai ter que ter muita atenção nesse enunciado. Tá? E, antes de prestar atenção no enunciado, vamos resolver. Vamos resolver a inequação. A inequação está nessa disposição. 2 menos módulo de x menos 1 menor ou igual a 0. Não é melhor a gente isolar o módulo? Se a gente isolar o módulo, a gente fica com uma visão melhor do problema. Então, vamos isolar o módulo. Menos... módulo de x menos 1, passo esse 2 para o segundo membro, vai ficar negativo menos 2. Opa, beleza. Só que agora, o meu módulo está com o negativo na frente. Posso tirar esse menos dali para deixar nosso cálculo melhor. Vou tirar esse menos 1 dali. Ó. Vou multiplicar tudo por menos 1. Multiplica tudo por menos 1, pessoal. O que vai acontecer? Menos com menos daqui, sobra só o módulo de x menos 1. Beleza. Agora o detalhe aqui, ó, não se esqueçam jamais. Quando eu tenho inequação e eu multiplico tudo por menos 1, eu preciso inverter o sinal da desigualdade. Então vai ficar maior ou igual. E aqui, ó, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Tranquilo? Agora eu tenho apenas um módulo, né? Quando eu tenho apenas um módulo, fica muito mais fácil de enxergar o que é que eu tenho que fazer. Lembra do quadro anterior aqui, ó? Se eu tenho um módulo de um número igualado a outro número, eu vou tirar o módulo, né? Repetir tudo do jeito que está, só que sem o módulo. E na segunda parte, no segundo momento, eu vou tirar o módulo, mas eu vou inverter tanto o sinal da inequação, quanto o sinal do elemento que está no segundo membro. Então vamos lá. Eu vou ter aqui duas situações. A primeira situação, repete tudo sem o módulo. A segunda situação, tira o módulo e inverte o sinal da desigualdade, inverte o sinal daquele elemento que está lá fora. Beleza? Agora eu vou passar aqui, ó, menos 1 para o segundo membro, vai ficar maior que 2 mais 1. X maior ou igual a 3. Beleza, encontrei a minha primeira resposta. Aqui, ó, passo menos 1 para o segundo membro. X menor ou igual a menos 2 mais 1. X menor ou igual a menos 2 mais 1. Quanto é que dá, pessoal? Menos 1. Então, olha aí as duas respostas que eu encontrei. X maior ou igual a 3, x menor ou igual a 1. Olha aqui. Vamos colocar esses resultados na reta numérica para nós entendermos o que o enunciado está pedindo. Opa, esqueci de um detalhe aqui. Né? O detalhe aqui foi o seguinte. Aqui eu não preciso colocar igualdade. Né? Não preciso colocar igualdade porque senão vai ficar... Ou preciso? Vamos ver aqui. Preciso. Nesse caso, preciso. Vamos deixar. 3 e 1. Vou colocar aqui o menos 1 e vou colocar aqui o 3. A minha resposta é isso aqui, ó. A minha resposta é tudo aquilo que for maior que 3, tudo aquilo que for menor que menos 1, menor ou igual a menos 1. Está aqui. Essa é a minha resposta que está aí pedindo no enunciado. Só que ela pede, ó, a soma dos números naturais que não pertencem ao conjunto solução. O que são os números naturais, pessoal? São aqueles números inteiros e positivos. Né? Ou seja, qualquer número maior que 3,
que seja inteiro positivo, faz parte do que a questão está pedindo. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o infinito positivo. Tudo isso faz parte. Só que existem alguns números, vamos colocar o 0 bem aqui, ó. Existem alguns números naturais, ou seja, o 1 e o 2, são naturais, são, mas não fazem parte da minha resposta. Por quê? Porque a minha resposta é só aquilo que é menor que menos 1 e aquilo que é maior ou igual a 3. Então significa dizer que o 1 e o 2, mesmo sendo naturais, não fazem parte da minha solução. E qual é a soma deles? Né? 1 mais 2 dá 3. 1 mais 2 dá 3. A soma dos números naturais que não pertencem ao conjunto solução dá 3. Letra D. Letra D aí, questão 18. Beleza, todas as apostilas estão com gabarito, pessoal, tá? As que não têm gabarito, eu estou colocando o gabarito aí no site. Beleza, pessoal? Assim nós encerramos aí as modulares, né? Função modular, equação modular e inequação modular. Nos vemos na próxima aula, foi um prazer.